tarde. Meu nome é Lucas, eu sou o escritor da saga Contos e Lendas de Paz. Antes de começar o vídeo, eu só queria me desculpar pela iluminação, pela barulheira lá fora, né? Mesmo em pandemia, o pessoal continua jogando futebol na quadra aqui do lado. Mas esse tipo de coisa, né, normal de quem está fazendo um vídeo assim pela primeira vez. Eu, inclusive, até fiz um roteiro para não me perder, para não gaguejar muito. Mas, enfim, eu queria agradecer ao meu amigo João Pedro. Ele é envolvido com música e ele é um marqueteiro do caramba. Então, ele acabou me incentivando indiretamente a fazer esse vídeo de divulgação, né, da minha saga. Então, talvez para você que já escreve há algum tempo, que está pensando em seguir carreira de escritor, o vídeo inteiro talvez não te interesse tanto. Mas eu vou separar em partes e colocar na descrição cada tópico. E talvez o finalzinho, onde eu fale sobre algumas plataformas e dicas para publicação, talvez isso te interesse. Mas esse vídeo ele é mais voltado para a galera que é envolvida com esse mundo de leitura e de escrita e que quer iniciar os próprios livros, os próprios poemas, sei lá, ter um norte para saber por onde começar. Então, eu acho que seria interessante eu começar falando sobre como surgiu a ideia de começar essa saga, né? A saga que passou por tantos nomes antes de chegar em Contos e Lendas de Paz. Eu, com 14 anos, escrevi o protótipo do que foi o livro 2 da saga. Na época eu tinha um amigo chamado Alan e a gente jogava RPG online e eventualmente a gente começou a jogar RPG de mesa com a nossa galera no ensino médio. Mas naquela época, e ele também gostava muito de fantasia medieval, a gente, no recreio, assim, começamos a ter ideias para fazer um jogo. A gente sabia que a gente não ia conseguir fazer um jogo, né? A gente tinha que ter formação para saber fazer esse tipo de coisa, ou pelo menos um preparo muito bom, que a gente não tinha. Mas a gente tinha criatividade. Então a gente se reunia no recreio e cada recreio tinha uma ideia diferente para acrescentar no nosso RPG, no nosso próprio MMORPG. Mais para frente, eu comecei a querer colocar isso no papel, sabe? Então acabou surgindo o protótipo do segundo livro, né? O meu primeiro livro, né? Eu tenho até hoje os manuscritos, eu fiz tudo à mão. E eu lembro que na época eu estava muito vidrado em Devil May Cry, Okami. Eu jogava muito Okami no Play 2. Então eu meio que resolvi montar um mundo bem fantástico, com divindades, uma coisa bem grande, personagens fortes, personalidades voltadas mais para liderança. Foi muita influência dos jogos japoneses, né, que gostam de ter essa pegada do personagem principal imortal ou muito forte, indestrutível, ganha as batalhas muito fáceis. Na época eu também assistia muito mais animes do que vejo hoje, e eram animes shounen, né, toda aquela questão de muita batalha e tal. Eu lembro que na época também o The Walking Dead estava muito na alta, né? Então eu resolvi fazer um livro mais ou menos nesses parâmetros, né? Um mundo medieval fantástico, com divindades, né? Todo um misticismo dentro da história, e zumbis. Mas como é que eu ia colocar zumbi em medieval fantástico? Aí eu resolvi trazer
o que é tão falado nos RPGs de mesa, que são os necromantes. Eu meio que passei desde do nono ano, a oitava série, até o terceiro ano do ensino médio, só escrevendo o protótipo do livro 2, né? Que no caso era o meu primeiro livro. Eu escrevi ele muito durante as minhas aulas. Quando eu ia viajar, eu levava para escrever também. E era sempre muito na calma, né? Eu não tinha muito compromisso. Então, às vezes, eu escrevia só uma vez por semana. Às vezes, eu escrevia todo dia na escola. Nas férias, eu sequer tocava no meu livro. Às vezes, eu passava meses sem escrever. Depois de eu me formar no ensino médio, eu consegui engatar logo na faculdade. E eu acho que foi em 2015 ou 2016 que eu comecei a escrever o segundo livro, que foi o primeiro livro a ser publicado, que é esse aqui, Contos e Lendas de Passe, O Reino dos Elfos. Eu acho que eu já destrinchei bastante sobre o processo de criação dos livros, então acho que vale a pena comentar um pouquinho também sobre como é o Lucas na hora de escrever. Mas quando eu comecei a me preocupar mais com escrever uma coisa de qualidade e não simplesmente passar o tempo, eu comecei a utilizar algumas técnicas para melhorar um pouco a minha criatividade na hora que eu estou escrevendo. Eu comecei a adotar, isso não é uma regra, sabe? Eu só estou dando uma dica, você pode usar se você quiser, e fora que não é uma receita de bolo. Cada um tem o seu jeito. Esse é o meu jeito, dá certo para mim. Eu sinto que eu consigo escrever muito melhor de noite, depois que eu já fiz tudo. Depois que eu já passei a manhã inteira trabalhando, depois que na parte da tarde eu já me diverti um pouquinho, ou conversando com algum amigo online, ou jogando com algum amigo online. Quando minha cabeça tá zen, eu tô pronto para escrever. Então isso fica ali entre as horas de 10 da noite até meia-noite para eu ir para a cama. Eu lembro que na época de faculdade eu escutava muita música para escrever, mas era música de bandas mesmo. Na época eu gostava muito de escutar as músicas calmas do Chevelle, do Deftones e do Casaca para escrever. Até que eu tive a ideia de usar trilha sonora de jogos. Eu comecei com Skyrim, porque Skyrim você sempre achava no YouTube, por exemplo, Skyrim na Atmosphere. Você pesquisava assim em inglês para dar mais resultados. Aí você tinha uma música, uma trilha sonora do Skyrim, e eles colocavam som de chuva, um ambiente mais agitado, como uma taberna ou uma cidade. Isso começou a dar muito certo, porque eu começava a escrever o que eu ouvia. Então, a minha descrição de cenário ficou excelentíssima, muito melhor do que no livro 1 ou livro 2. Sempre leia bastante. Se você gosta de um estilo de escrita, sei lá, você gosta de terror, você gosta de fantasia, você gosta de romance, leia sobre isso. Não leia apenas títulos, leia sobre autores, leia sobre processos de criação desses autores, leia as bibliografias dele, porque isso sempre vai te dar um norte para você conseguir formar a sua própria forma de narrativa. Um amigo meu, o Nathan, ele uma vez falou para mim assim: é impossível você inovar. Toda pessoa que inova, ele sempre pegou uma ideia esquecida aqui, juntou com uma ideia esquecida aqui em alguma coisa que ele pensou na hora e misturou e criou. Então, você não tem problema você ler muitas referências bibliográficas. É só você tomar cuidado para não tornar uma coisa uma simples cópia, mas fazer um pouquinho do seu também. Um pouquinho não, né? Muito do seu.
As referências são só para te dar um norte, mas são muito válidas. Se você quer aprender um pouco sobre narrativa, é muito interessante você ler quem já é profissional nisso. Outra coisa importante é você não pode sentir vergonha do que você faz. Se você tem amigos que gostam desse tipo de leitura que você está escrevendo agora, independente do que for, vai lá nele e fala: ó, fulano, eu estou escrevendo uma leitura que eu acho que você gostaria, porque é muito o seu estilo. Lê o primeiro parágrafo, lê o primeiro capítulo, vê se você gosta. Divulga o seu trabalho em Facebook, Instagram. Cara, não é vergonha nenhuma. Como o meu amigo Robson disse, só se envergonha quem é orgulhoso. Você não está se humilhando, cara. Você está mostrando o seu trabalho, é você. Você tem que se orgulhar do que você é. Quando eu senti vontade de publicar os meus livros, eu comecei pesquisando sobre como eu faria isso de uma maneira profissional. Eu parti primeiro para pesquisas no Google. Eu achei muita gente falando sobre isso. E eu acho que a dica mais importante é cuidado com as prestadoras de serviço. Editora e prestadora de serviço são duas coisas diferentes, mas que podem se confundir. É claro que eu não vou citar nome de nenhuma editora que, na verdade, é uma prestadora de serviço, né? Isso seria uma sacanagem. Mas a partir do momento que você chega numa editora e elas pedem para você encaminhar o seu livro em arquivo PDF, por e-mail ou qualquer coisa do tipo, já toma cuidado. As editoras de verdade, elas abrem editais que protegem o seu livro, protegem os seus direitos autorais. Se uma editora ela simplesmente pede sem documentação, você vê que não é uma coisa muito segura, já pula fora. Editoras que eu sei que abrem editais de vez em quando é a Arqueiro e a Darkside. Se você se deparar com uma editora, acabar enviando o livro para ela e ela falar assim: você tem potencial para publicar esse livro, só que você tem que se comprometer a pagar, sei lá, 50% das edições. E aí você vê que desses 50% você vai ter que gastar R$10.000. Isso já aconteceu comigo. Eu fui numa editora, mandei o meu livro sem preocupação nenhuma, e ela falou que ele poderia ser publicado, mas que eu teria que pagar pela impressão dos livros. Uma editora que vai ganhar lucro em cima, ela não vai te pedir nada. Ela justamente vai fechar um contrato com você para vocês dois seguirem adiante com isso. Outra coisa importante, eu acho que isso é importante para todo mundo, mas principalmente para quem está querendo seguir uma carreira de escritor. É muito importante que você registre o seu livro na Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional ela fica lá no Rio de Janeiro, mas, se eu não me engano, dá para você fazer todo esse trâmite de publicar o seu livro lá na biblioteca online. Eu acho que hoje em dia já dá fazendo online, principalmente por causa da pandemia. Claro que tem algumas taxas, mas não é coisa cara. Eu acho que da última vez que eu estava conversando com uma amiga minha, ela disse que estava em torno de R$20. Mas você tem que ter o exemplar, né? Quem já publicou em outras plataformas independentes tem que ter o exemplar impresso, né, com capa e tudo mais. Mas não necessariamente precisa ter corretor nem nada. Se você quer publicar uma coisa só sua, independente, a Biblioteca Nacional ela fica aberta para isso. Então é muito bom porque você já tem um resguardo dos seus direitos autorais. Você ganha aquele selinho que fica atrás dos livros, né? Você já ganha o seu próprio selo ICBM. Se você for mais experiente do que eu nesse assunto e eu estiver falando besteira, você pode nos comentários me xingar, tá? Não tem problema não, e vai lá e me conserta. Agora, se você é um escritor iniciante, quer começar a escrever agora, ou já escreveu um pouquinho e não tem vontade de seguir para
para o lado mais profissional, algumas plataformas interessantes, o Wattpad. O Wattpad ele permite que você upe livros online, livros seus, né? Tem que ser da sua autoria. E é uma comunidade muito grande. Ela tem perfis no Facebook, tem perfis no Instagram, e é sempre interessante você conhecer o tipo de pessoa lá dentro e se unir com as pessoas mais ou menos com o seu gosto. Eu já participei de alguns grupos de leitura, e é interessante porque se você acha um grupo dedicado, eles vão ler os seus livros e vão opinar sobre isso. É claro que isso sempre é uma via de mão dupla. Você tem que ler as publicações deles para eles lerem as suas também. É sempre bom você fazer essa troca, porque você troca também muita experiência. Você aprende com outros leitores o que eles gostariam de ver no seu livro. E mesmo que seja uma coisa sua, que você coloque o seu sentimento ali, às vezes você ouve a opinião dele e começa a fazer as adaptações sem que isso se torne um trabalho, sendo que isso continue sendo uma coisa só sua. O Inspired também é uma ótima ferramenta para isso. Ela só é uma plataforma um pouco menos visualizada, mas as pessoas de lá de dentro, elas, justamente por ter menos pessoas lá, as críticas elas são sempre mais polidas, né? Mas é sempre aquele exercício de troca de leitura. Você nunca vai conseguir um leitor assíduo se você também não lê o do seu colega. Você tem que incentivar a arte dos outros para você ser reconhecido. Quanto a editoras independentes, eu conheço duas, que são de demanda. Isso é ótimo para quem quer publicar livro independente. Fora que dá uma visibilidade muito boa para os escritores. Uma é a KDP, Kindle Direct Publish, e a Clube de Autores, que é brasileira. Basicamente funciona assim: você tem um livro, você faz nos parâmetros deles, só uma questão de organização do layout do seu arquivo, que você vai mandar em PDF, coisa simples, só para se adequar à máquina deles que vão imprimir o seu livro. Não precisa de corretor, você não precisa ter uma capa profissional, eles já te dão a opção de fazer uma capa lá, sem custo nenhum, você não vai gastar nada, cara. Você upa esses arquivos do seu livro lá, e quando ele estiver publicado, as pessoas vão visualizar, e se elas quiserem um exemplar, elas vão encomendar. E aí a editora vai imprimir esse livro e vai despachar. A Clube de Autores e a KDP funcionam dessa mesma forma. A diferença é que a Clube de Autores ela é independente, ela entrega livros sozinha, se eu não me engano, não tenho certeza. E a KDP ela publica pela Amazon e pela Google Play. E eu acho que mais algumas outras plataformas. Então, para dar visibilidade para o seu livro, é excelente você colocar nessas duas plataformas. Fora que se você não publicou ainda lá na Biblioteca Nacional, ou se você já entrou com o processo, mas esse processo é demorado, eu tenho mais confiança de também resguardar o livro nessas duas plataformas do que você só colocar ele no Wattpad, por exemplo. Você está muito mais seguro quando você coloca em outras plataformas, porque ali você ganha o selo ISBN, que garante que o livro ali é seu, de sua autoria e não de domínio público. Bom, para finalizar, porque eu já me estendi bastante, eu gostaria de agradecer se você ficou até aqui. Eu queria pedir desculpas ao pessoal que acompanha meu canal por causa de parkour ou por causa de cover. Esse aqui é um vídeo totalmente diferente e eu não queria ter que criar outra conta para publicar esse vídeo. Mas se você gostou, comenta. Eu não vou pedir para você compartilhar ou dar like no vídeo, porque isso para mim não importa.
Mas se você gostou, comenta o que você achou interessante. Se você quiser mais alguma coisa nesse sentido, especifica no comentário que você gostaria de ouvir um vídeo sobre isso ou sobre aquilo. Eu vou responder se for uma coisa mais simples ali nos comentários mesmo. E de coração, eu espero que eu tenha sido útil de alguma forma. Eu espero que, assim como eu fui muito influenciado por pessoas, eu também possa ter te influenciado de uma maneira positiva. E eu te digo, se você tem uma ideia na sua cabeça, sei lá, se você tem vontade de escrever, nem que seja um sentimento do momento, não deixe de escrever. Arranja um bloquinho, arranja no computador, ou mande uma mensagem para alguém que você acha que gostaria de ouvir esse sentimento. Mas não guarda isso para você, cara. Essas coisas incham na sua cabeça. Isso é arte. Você não pode negar o que você é. Sempre vai ter alguém que vai gostar das suas obras. E mesmo que apareça alguém que não goste, e daí essa pessoa simplesmente não merece ouvir o que você está construindo. Essa pessoa provavelmente tem vergonha de mostrar quem ela realmente é. E nunca se esqueça de também ler ou ouvir os seus amigos ou as pessoas que tiverem ao seu redor também. Porque assim como você também gostaria de ter visibilidade, elas também querem ter essa visibilidade. Então lembre dessa via de mão dupla. Então acho que é isso por hoje. Agradeço a todos vocês mais uma vez. E eu espero que algum dia eu possa voltar aqui para fazer mais alguns vídeos legais, se vocês gostarem e quiserem. É isso então. Paz para todo mundo. Valeu.